trataremos aqui no Axis às 10, é um tema muito interessante para as nossas instituições, que tratam especificamente aí de auditoria. Independente da obrigatoriedade de se fazer ou não a auditoria, porque algumas das instituições com as quais o Axis trabalha, elas estão obrigadas a fazer auditoria, né, por conta do Receita, por conta de uma prestação de contas ao Ministério aí de certificação, mas aqui a gente trata a auditoria de uma forma mais ampla, também para essas, mas também como para outras instituições que querem ter aí seus controles internos revisados, que querem ter suas linhas de integridade, de processo de compliance revisadas, ou seja, que pretendem, às vezes, até minimizar fraudes. A auditoria ela tem várias linhas de atuação. E, para falar com os senhores e com as senhoras hoje, nós convidamos o Rodrigo Freitas. O Rodrigo Freitas ele é sócio da Exactus Auditores, uma empresa parceira aí do Grupo Axis. Ele vai tratar, tem uma vasta experiência nessa área, e juntamente com o auditor sênior Messias Lima, ele vai tratar aí desses assuntos ligados à auditoria, controle interno e medidas preventivas em tempos de quarentena. Então, por favor, Rodrigo e Messias, fiquem à vontade. Só relembrando aos participantes, aqueles que, durante a exposição do Rodrigo e do Messias, quiserem fazer perguntas, podem fazer para o chat, através do chat. Eu vou anotar todas as perguntas, eles vão fazer uma exposição aí em torno de 35, 40 minutos, e ao final teremos cerca de 20 minutos para que eles possam proceder às respostas. Bom trabalho a todos. Com vocês, Rodrigo Messias. Fiquem à vontade. Beleza, Márcio. Obrigado. Então, só me apresentando, pessoal, apesar da apresentação do Márcio aí, meu nome é Rodrigo Freitas, sou sócio-diretor da Exactus Auditores, uma empresa especializada em auditorias de entidades confessionais católicas. Então, atuamos aí em todo o Brasil, em todo o território nacional, com congregações que mantêm escolas, congregações que mantêm hospitais, dioceses, arquidioceses. Então, já estamos aí nessa atuação, especificamente com esse público católico. Bem, tema de hoje aí, auditoria, controle interno e medidas preventivas em tempos de quarentena. O que nós vamos tratar aqui? O que vem saindo de novidade nesses tempos, em relação especificamente à contabilidade, em relação aos demonstrativos contábeis. Então, por vezes, quem já tem o costume de passar por auditoria, sabe que o papel da auditoria externa é a emissão de um parecer sobre os demonstrativos contábeis. Lá o balanço, a DRE, as notas explicativas. Então, o que vem afetando hoje nesses demonstrativos contábeis em época do Covid-19? Então, órgãos reguladores já vêm soltando alguns normativos inerentes a esses aspectos. Fora isso, o que pode ser preventivo a medidas de controles internos, outras medidas que as entidades já podem ir adotando, e qual a visão do auditor em relação a essas medidas? Então, esse vai ser os aspectos globais que nós vamos trazer aqui. Iniciando nossa apresentação, a gente começa aí com uma fala do Papa, que perante os inúmeros sofrimentos do nosso tempo, que o Senhor da vida não nos encontre frios e diferentes. Queridos irmãos e irmãs, Cristo vive. Ele é esperança e juventude para cada um de nós e para o mundo inteiro. Deixe-nos renovar por ele. Então, uma mensagem de esperança, né? Tanta coisa, tanta notícia ruim que nós estamos tendo, liga a televisão, X mortes num dia, X contaminados, no outro dia já é o dobro de contaminados. Então, vem um Papa para aliviar e falar, calma, pessoal, vamos ter esperança, isso vai passar. Então, a gente já inicia
sabendo desse momento difícil, mas eu acho que essa mensagem vem muito ao encontro do que efetivamente esperamos. Isso vai passar. Então, acho que é bom a gente ter essa esperança em nossos corações. Bem, primeiro, já trago a primeira pergunta aí de provocação. Qual o impacto do Covid-19 nas demonstrações contábeis de 2019? Então, 2019, nós já temos uma demonstração contábil no qual o auditor vai dar uma opinião sobre aqueles demonstrativos contábeis e qual o impacto que a Covid-19 está trazendo sobre essa demonstração de 2019. Bem, um impacto de números em 2019 não tem. A Covid, efetivamente, ela inicia principalmente no Brasil, esse isolamento social, agora em meados de março. Então, não dá para a gente falar de um impacto financeiro ou outro tipo de impacto que possa afetar as demonstrações de 2019. Mas já temos alguns órgãos reguladores já pedindo, já colocando, CVM foi o primeiro, que é lá das companhias abertas, que tem ações em bolsa de valores, foi o primeiro órgão que já soltou um comunicado falando, entidades, numa nota explicativa denominada evento subsequente, já coloque qual o impacto que tem de 2019. E para isso, nós relembramos aqui o conceito de evento subsequente. Está lá na ITG 2002. É um normativo técnico contábil específico para as entidades sem fins lucrativos. E lá na ITG, ela fala que as demonstrações contábeis devem ser complementadas pelas notas explicativas. Nessas notas explicativas, existem os eventos subsequentes. O que é esse evento subsequente? É da data do encerramento do balanço até a data de aprovação pela administração e pela auditoria das demonstrações contábeis. Então, esse evento, exemplo nosso, de 31 de dezembro de 2019, é o fim do exercício social de diversas entidades. Sobre aquele saldo de 31 de dezembro de 2019, a auditoria está dando uma opinião. Só que a auditoria também é responsável até a efetiva emissão da sua opinião, porque encerrou-se em 31 de dezembro de 2019, a gente está falando que a auditoria vai entrar em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020, em março de 2020, quando a contabilidade vai estar efetivamente concluída daquele exercício. E aí, essa responsabilidade, esse período que vai de 1º de janeiro de 2020 até a emissão do parecer de auditoria, o auditor também é responsável. É o chamado evento subsequente. Subsequente àquela data base de 31 de dezembro de 2019. Então, o que os órgãos reguladores, e aí depois veio o Conselho Federal de Contabilidade e ratificou aquilo que a CVM já tinha colocado, falando, todas as entidades avaliem os impactos que possam ter na sua entidade em relação ao Covid-19. Então, esses eventos subsequentes, eles podem originar de ajustes que tenham que impactar 2019 ou eventos que não originam ajustes. Então, a gente, os contadores, a pessoa que está mais à frente da contabilidade tem que ficar de olho no que aconteceu de evento subsequente que possa afetar, e no caso do Covid-19 não tem um ajuste, é aqueles que não originam ajustes. Mas eu tenho que evidenciar as condições relevantes naquela data base. Então, tenho que divulgar isso como forma de transparência. Quais medidas a minha entidade está adotando já do Covid-19? Para aquelas demonstrações, igual nós tivemos exemplos, que já auditamos janeiro, já auditamos fevereiro, antes de toda essa pandemia, pronto, essas já foram, não tinha esse impacto. Agora, para aquelas que ainda estão sendo auditadas, está sendo obrigatório você abrir uma nota explicativa de eventos subsequentes. E aí a gente traz alguns exemplos práticos de algumas entidades que já vêm divulgando isso para o mercado. Então, uma entidade
colocou que foi criado um comitê interno de monitoramento do coronavírus e tomou medidas de ações para prevenção, combate à transmissão do Covid-19, em consonância às orientações do Ministério da Saúde, das autoridades. Então, ela já sinalizou que está monitorando, que ela constituiu um comitê interno e que isso já está sendo avaliado com ela, toda a orientação do Ministério da Saúde já está sendo aplicada por ela. Então, é uma forma que ela já está externando aquilo por meio dos seus demonstrativos contábeis das medidas que ela vem tomando. Outras medidas que nós pegamos em algumas notas explicativas. A adoção, no caso da área educacional, a partir de 16 de março de 2020, do regime letivo remoto de atendimento e orientações aos alunos com suspensão de todas as atividades presenciais. Então, isso é onde está. Para quem as congregações, por fim, que tenha colégios, isso é uma medida que foram aplicadas para quase todos os colégios. O regime letivo remoto e as orientações aos alunos e suspensão de todas as atividades empresariais. Então, também já externa isso como evento subsequente àquela database. A suspensão do funcionamento de setores administrativos em regime de plantão. Então, tudo isso nós tiramos de outras demonstrações de entidades que já vêm publicando seus demonstrativos contábeis e já colocando essas medidas. E é isso que a gente traz agora com vocês. Quais medidas a sua entidade está adotando? Foi criado um comitê? Não foi? Que tipo de avaliação está sendo feita? A administração da entidade, lá no outro item, está acompanhando os possíveis impactos financeiros e operacionais como consequência das medidas da contenção da pandemia. Então, o que sua entidade vem fazendo? Vai dar desconto para os pais? Não vai dar desconto? Já tomou algumas medidas de afastamento de alguns profissionais? Teve demissão? Não teve? Eu sei que é muito recente a gente fazer toda essa análise, né? Mas a gente já tem que começar a aplicar isso. Por isso que a CVM, né, como órgão que lida muito com investidores, já falou, sinaliza isso para o seu investidor que está comprando ações. E depois veio o Conselho Federal de Contabilidade e falou, não, todas as entidades já sinaliza isso para qualquer terceiro que queira conhecer um pouco mais da entidade. Então, para quem tem SEBAS que vai mandar lá a prestação de contas para o Ministério já vai querer saber o que vocês já estão fazendo, quais medidas vocês estão tomando. E aí, a gente encerra até com outro exemplo, contudo, dada a incerteza do cenário, não foi possível mensurar os impactos econômicos e financeiros das medidas. Por enquanto, eu não tive isso. Depois eu vou passar a palavra para o Messias, que aí a gente vai adotar quais os impactos, pelo menos na visão do auditor, e o que a gente está prevendo, nas demonstrações contábeis de 2020. Aí a gente está falando do ano de 2020. Então, por enquanto, impacto econômico e financeiro em 2019 é impossível, porque a Covid não estava presente em 2019. Então, ele não tinha um impacto financeiro. O número é real, aquele número de 2019 está fechado. O que a norma está pedindo é, numa nota explicativa de evento subsequente, então qualquer um que tiver curiosidade, pegar demonstrativos contábeis com as notas explicativas, evento subsequente sempre é a última nota explicativa, sempre. De todas as notas é padrão. A última nota explicativa é uma nota de evento subsequente. Se vocês notarem, as entidades mesmo sem fins lucrativos, já estão colocando quais as medidas e impactos que ela possa ter. Nem que ela limite o impacto. Por enquanto, eu ainda, dada a incerteza de todo o cenário, eu ainda não consegui avaliar. Mas tem todo esse cenário que ela já precisa de colocar isso para um terceiro. Então, de demonstração de 2019, para a auditoria, a gente está muito com o olhar de como que a administração está vindo lidando com toda essa situação. E isso tem que ficar explícito, como uma forma transparente dela divulgar isso para terceiros, seja para quem for, nas notas explicativas de eventos subsequentes. Então, isso não virou uma exigência de auditoria, não, é uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade. Uma resolução do Conselho exigindo que exista esse evento subsequente.
Ok? Então, passo a palavra agora para o Messias, que vai falar um pouco dos impactos das demonstrações contábeis do ano de 2020. Bom dia, pessoal. Sou o Messias, gerente da Exactus. Então, vamos lá, começando já a falar do ano em curso. Qual vai ser o impacto para as demonstrações que vão se encerrar no final desse ano. 2019, a gente sabe, a gente precisa só divulgar, como foi colocado, mas para 2020, isso já começou a ter impactos, e isso já precisa ser avaliado o quanto antes, para a gente não ter problema no fechamento desse exercício. Então, o que a gente traz aqui de principal impacto é o operacional, as operações. Qual que é esse efeito? A oferta e a demanda por produtos e serviços que eu preciso, o que eu também oferte, isso está sendo bem impactado. Então, isso não é nacional, isso é global. Então, inclusive, as empresas que precisam, demandam produtos e serviços do exterior, estão sendo afetadas. Então, esse impacto vai refletir nos números contábeis no final das contas. E aí, para chegar nos números contábeis, a gente tem uma das principais características para a gente avaliar nas demonstrações financeiras, que são os julgamentos e as estimativas. Como uma pandemia dessa traz riscos e traz incertezas, a gente ainda não sabe quais riscos que a gente vai correr, quais incertezas que a gente vai ter na nossa contabilidade, as nossas estimativas, que é o que a gente projeta para o futuro, vai ser extremamente impactado, que já é uma questão complexa da gente avaliar. E aí a gente vai trazer alguns exemplos principais, que são avaliação de perdas no valor dos ativos. Os ativos, a gente acredita que seja mais impactado. Por quê? Eu tenho as minhas contas a receber, que normalmente a gente já tem que discutir qual que é a estimativa de perda que eu teria dessas contas a receber. Eu tenho uma gama de clientes que, principalmente numa época dessas, vai ter dificuldade financeira, porque o país inteiro vai sofrer consequências. Então, os meus clientes podem sofrer dificuldades financeiras de arcar com as obrigações deles. Então, eu já tenho que estimar o quanto que eu teria de impacto na minha operação do que eu não vou receber do que eu estou vendendo, do que eu estou ofertando de serviço. E aí isso inclui, inclusive, o ano 2019, que eu ainda tenho saldo em aberto, e o ano 2020, que eu vou estar prestando o que eu já prestei nesse início de ano. E assim, eu vou ter que avaliar todos os ativos. E aí a gente cita estoques imobilizados em investimentos, que eu vou citar mais na frente, com a norma técnica específica, que a gente vai adentrar melhor para ficar mais claro. E aí, nos passivos, a gente tem algumas particularidades que, por exemplo, cláusulas de covenants nos empréstimos. Só para explicar, porque pode ser que muita gente não tenha essa visão, o covenant no empréstimo é quando o banco coloca no seu contrato uma cláusula que você precisa atingir certos índices, certas metas, para que aquele contrato continue vigente naquelas condições. Ou seja, o banco pode dizer, por exemplo, que se você não tiver um índice de liquidez maior do que 1, você precisa quitar o seu empréstimo todo no mês seguinte, ou dentro do próprio exercício. Ou seja, se você tem uma dívida de 5 anos e você não cumpre uma cláusula que o banco colocou no seu contrato, ele pode exigir que você quite a dívida nesse ano. E aí o seu fluxo de caixa vai ficar impactado. Revisão e repactuação de contratos, junto a fornecedores, junto a clientes. Eu vou ter demanda de clientes querendo renegociar, vou ter demanda de fornecedores que não vão conseguir me fornecer. Então, eu vou ter o impacto disso tudo na contabilidade, nos meus números contábeis. Reflete nas obrigações trabalhistas, também vai ser muito relevante, porque tivemos uma série de normas voltadas para a área trabalhista, que são as mais comentadas na mídia,
que suspensão de contrato de trabalho, que tudo a gente vai detalhar também um pouco mais para frente, e isso tudo também vai dar reflexo no que eu tenho de obrigações a pagar para o meu funcionário, que eu tenho de provisões de férias, 13º, e talvez até o que eu possa ter de contingência, porque pode ser um impacto também. E aí, aqui já trazendo um cenário até positivo que o governo trouxe para a gente. Aí o Rodrigo vai dar sequência aqui em algumas alterações de leis positivas para minimizar esse impacto contábil. Então, a princípio, só recapitulando aqui, nós falamos um pouco do impacto das demonstrações de 2019, que não tem um impacto relevante, mas informação para a transparência do evento subsequente. E aí, sim, 2020, a gente tem que fazer, e na visão da auditoria, as firmas de auditoria estão bem preocupadas com isso. Como que as entidades vão lidar, principalmente com esses julgamentos, essas definições de estimativas, mas, enfim, depois a gente vai comentar mais lá na frente, o Messias vai voltar nesse assunto com algumas normas mais técnicas. E aí, quais os impactos contábeis e financeiros das alterações de leis promovidas pelo governo federal? Então, vamos lá. Já temos um impacto de alívio nos fluxos de caixa, né? Postergação de alguns tributos, FGTS, algumas contribuições. Então, isso, a entidade tem que estar bastante atenta a isso, junto com o departamento de contabilidade, para que está saindo, que você possa ter proveito dessa relação. Então, se eu não tenho que pagar INSS agora, se eu não tenho que pagar FGTS nos próximos 3 meses, eu vou me aproveitar disso, para eu pelo menos fazer uma reserva de caixa maior, para que aí lá na frente eu comece a compensar isso. Um realinhamento dos registros contábeis com legislação trabalhista e fiscal. Então, concessão de férias antecipadas, trabalho em home office, banco de horas, redução de carga horária, é o que o Messias bem disse. São estimativas, são decisões que a administração já vem tomando ou está por vias de tomar. Mas, aí eu sempre voltando, né, pessoal, um pouco na visão da auditoria. Nós, enquanto auditores, ainda vamos encontrar muito receio, muita dúvida quanto a essas tomadas de decisões. Porque a insegurança no Brasil, a insegurança jurídica no Brasil, ela ainda é muito grande. Então, você solta uma medida, o presidente solta uma medida provisória hoje, daqui 3 dias essa medida vai para o Supremo fala, não, você não pode fazer isso direto com o empregado. E a medida provisória fala, a negociação individual com o empregado. Não, você tem que ir ao sindicato. E aí começa a insegurança jurídica. Poxa, eu vou mandar embora ou não vou mandar embora? Eu posso dar férias antecipadas ou não? Posso colocar o funcionário de trabalho no home office? E vai ser inevitável a quantidade de ações trabalhistas por conta disso. Então, essa é uma preocupação da auditoria. O que vai vir de ações trabalhistas que, porventura, impacte seus demonstrativos contábeis? E aí você vai ter que colocar a estimativa daquela perda que você vai ter com aquele processo junto àquele profissional. Então, isso é uma preocupação para a auditoria e isso tem que ser levado muito sério com assessores jurídicos para essa tomada de decisão. Com a contabilidade, então, enfim. Realização dessas assembleias até o mês de julho, é uma postergação da necessidade de assembleia, né? As entidades sem fins lucrativos, ou ela tem uma data limite para assembleia estipulada em seu estatuto, ok? Ou, na omissão do estatuto, ou se o estatuto é vago, a gente vai para o Código Civil. Então, nós tivemos alteração, o Messias vai falar um pouco sobre isso lá na frente também, postergações de declarações acessórias, CPF, ainda não temos um cenário da ECD, né, que vence agora em 31 de maio, a Receita ainda não se pronunciou sobre essa obrigação acessória, mas várias outras obrigações, inclusive imposto de renda da pessoa física, estão sendo postergadas. A ECD realmente é uma preocupação que a gente já vem lidando com os clientes, porque com todo esse trabalho de home office e tal, já sente uma pressão maior nas firmas de auditoria para falar, auditoria, eu preciso pelo menos
da minha contabilidade encerrada até 31 de maio, porque eu preciso de encaminhar a ECD para a Receita Federal, e a Receita Federal ainda não se pronunciou. Tudo leva a crer que também vai ser postergado, mas ela ainda não se pronunciou. E necessidade de atenção para não acúmulo de atividades para períodos posteriores à pandemia. Isso uma preocupação enquanto auditoria tudo bem, estamos trabalhando em home office, tudo bem, demos férias antecipadas para alguns profissionais, mas como vai ser pós-pandemia? Quais são as atividades? Qual vai ser o acúmulo de atividades? Porque aí, nas etapas de auditoria, se eu já vou fazer a auditoria de 2020, o contrato já está fechado, já está tudo certinho, lá para o mês de agosto, setembro, a gente já está olhando para fazer uma primeira revisão dos números de 2020 e como que isso vai estar? Será que essa contabilidade vai estar toda parada? Será que eu não vou conseguir registrar todo o meu financeiro? Então, já é uma preocupação que a gente vem lidando com esse acúmulo de atividades pós-pandemia. Aqui em Minas, o governo já está falando, a Secretaria Estadual de Saúde já está falando de um isolamento até o mês de junho. Então, a gente já está pulando o mês de maio, já está falando o mês de junho. Então, e assim está em diversos estados. Então, a gente tem que tomar cuidado para como vai ser pós-pandemia. Quais são as medidas que nós estamos tomando. Avaliação de riscos específicos das atividades de cada entidade. Então, nesse comitê, nessa gestão que está tendo junto com a administração, quais os riscos específicos nós estamos tendo, qual o risco específico de eu não receber, qual o risco com esse contrato que eu estou renegociando com o fornecedor, será que esse fornecedor pode lá na frente reivindicar alguma coisa porque eu estou postergando esse pagamento, enfim. A reavaliação orçamentária, considerando redução de receitas e gastos adicionais, isso muito importante, pessoal. Provavelmente, vocês já tenham realizado e principalmente aprovado um orçamento lá em 2019 referente ao ano de 2020. Com todo esse processo, isso terá que ser revisto. A gente faz uma alteração no orçamento, aprovando aquelas premissas que nós utilizamos, mas o que vai ser os impactos nas minhas receitas? O que vai ser os impactos nos meus custos? Como que isso está se conduzindo no hospital? No hospital, nós estamos tendo notícia que receita está caindo 50%, 60%. Por quê? O pessoal não está indo mais no hospital. Só vai quando efetivamente não tem outra forma. E como que eu vou conduzir isso no meu processo? Nos colégios, como que vai ser o meu contas a receber? Aqui em Minas está saindo uma lei de obrigatoriedade de redução na mensalidade. Em alguns outros estados deve estar tendo outras medidas. E como que isso está impactando no orçamento? Como que isso está impactando nos meus custos? Nos colégios a gente tem que fazer aquela planilha de custo. Que investimentos adicionais eu vou ter que fazer? Provavelmente você vai ser necessário fazer um investimento maior em tecnologia. Provavelmente eu tenho que olhar linha a linha de todos os meus custos para eu identificar onde que eu consigo reduzir meus custos. É na conta de telefone, é na conta de energia, é no prestador de serviço, enfim. Eu tenho que olhar linha a linha onde que eu consigo ter um ganho efetivo ali, já que está diminuindo minhas receitas. Atenção sempre à legislação de subsídio a entidades específicas. Então, para hospitais, está tendo uma legislação específica de captação de recursos para hospitais filantrópicos. Outros bancos, instituições financeiras estão fazendo linhas de créditos específicas. A CDL aqui de Minas está fazendo uma medida muito forte junto às instituições financeiras de empréstimo a juros zero. Quase inacreditável, mas os bancos estão sentando para conversar. Então, pode ser que tenha uma redução muito grande, talvez não juros zero, uma redução muito grande. Então, a gente tem que ficar atento a esses subsídios que estão vindo para essas entidades sem fins lucrativos. Bem, agora o Messias vai entrar um pouco mais técnico naquelas estimativas que nós falamos com você que possam ter impacto em 2020. Voltando naquela avaliação das perdas que eu posso ter em ativos,
E aí, aqui a gente traz esse teste de impairment. Qual é o impacto que isso pode ter no meu estoque, por exemplo, no meu imobilizado, porventura se eu tiver investimentos. O que a norma fala? Isso também vem da ITG 2002, da entidade simples lucrativos. Que a entidade deve avaliar se os ativos poderão gerar riqueza ou, se não puderem gerar riqueza por superávit futuro, pela sua venda. Ou seja, os meus estoques. Estoques é o mais comum. Eu tenho um estoque que vale 100, o custo meu de aquisição ou de produção desse estoque foi 100. Mas com essa parada de 3 meses, o meu estoque vai vencer. Ele vai ficar obsoleto. Eu não consigo mais vendê-lo ao preço de 100. Qual eu tenho que estimar? Qual é o valor de venda desse meu estoque quando eu puder reabrir e vendê-lo? Isso vai ser 0, é o pior dos cenários, então eu teria que reduzir o valor dele já a 0. Eu consigo vender como sucata, eu consigo recuperar 30 no mercado, então já tem que provisionar 70. Então é uma avaliação já que tem que ser feita. Se isso perdurar, por exemplo, até dezembro, eu tenho que avaliar o meu estoque que está na entidade naquele momento, e aí pode ser através do inventário, por exemplo, e ver o que está obsoleto. O risco de eu ter produtos obsoletos é muito maior do que num cenário normal. E aí, demais ativos, a gente cita imobilizado, a gente cita investimentos e outras contas a receber que eu tiver, e aí a gente já passou pela mensalidade. A mensalidade também é muito importante. Há perdas estimadas nas minhas mensalidades, que a gente falou lá atrás. Imobilizado. Eu tenho um imobilizado, ele vai continuar me gerando a riqueza que eu espero, aí eu consigo avaliar pelo orçamento, que o Rodrigo falou agora há pouco. O meu fluxo de caixa para recuperar o meu investimento, ele vai se realizar? Se não, na pior das hipóteses, se eu tiver que vender o meu imobilizado, o valor dele no mercado hoje é superior ao valor que eu tenho registrado na contabilidade? Se nenhuma dessas duas hipóteses forem verdadeiras, eu preciso de reduzir o meu valor do meu ativo. Então, nesse ano, num cenário atípico desse, eu preciso fazer uma avaliação mais criteriosa. Talvez o imobilizado, que às vezes a norma a gente considera de ser uma avaliação interna, talvez eu precise de um especialista, um engenheiro, para me falar se realmente os meus fluxos de caixa vão se realizar, o valor do meu imobilizado de venda, o valor de mercado está adequado. Aí eu falo propriedade para investimento também, que são bens que estão alugados. Então, essas análises vão ter que ser muito mais apuradas. É que agora a gente traz o detalhamento da questão das assembleias e reunião de administração, que é um ponto positivo também que foi emitido. Essa medida provisória 931 veio postergando por 7 meses os prazos da Assembleia, ou seja, normalmente as assembleias que são realizadas em 31 de abril, ela postergou por 7 meses da data base de dezembro, então elas passaram para julho, final de julho. E aí, como você prorroga uma assembleia, você prorroga também os mandatos dos administradores que estão vigentes durante aquele período. Ele não pode ficar um período sem ninguém como administrador, então esse mandato está prorrogado, e aí ele torna sem efeito durante esse período qualquer exigência contratual que dependa dessa assembleia. Prorrogou data de registro e arquivamento, claro, precisa registrar isso no cartório, mas o cartório às vezes não está funcionando, está com uma demanda reduzida, então eu tenho um prazo maior. E ele permite, inclusive, que essas assembleias sejam realizadas por teletrabalho, de home office, à distância. E aí, por que a gente traz ali que tem uma insegurança jurídica quanto ao alcance dessa medida provisória? A gente entende que ela atinge todas as entidades, mas o FENACON, que é a Federação das Empresas de Contabilidade, já entende que ela pode ser interpretada de forma a não atingir as entidades do terceiro setor. Então, é mais uma insegurança naquela linha que a gente fala das discussões sobre as legislações novas que estão surgindo, mas aí, para solucionar isso, o Senado já emitiu um projeto de lei emergencial, que ainda está em votação,
incluindo as empresas do terceiro setor, que são essas que estão no inciso 1 a 3, eu acho que 44 do Código Civil, a poderem postergar suas assembleias. Ele até postergou um prazo até 30 de outubro de 2020. Então, isso está para sair, é um projeto do Anastasia, que está em votação, tanto para postergar como o mesmo fato ali. As assembleias poderem ser realizadas por meio eletrônico, para as pessoas não precisarem se reunir já nesse período que ainda pode ter um risco. Rodrigo e Messias, a gente tem mais 5 minutos dessa apresentação para a gente poder depois começar a sessão de perguntas. Ok, beleza. Bem, o outro é qual a importância do parecer de auditoria, então, nesse cenário de pandemia. Então, o parecer da auditoria externa, lá sobre os demonstrativos contábeis, hoje ele pode trazer muito benefício para a entidade, né? Então, o Márcio falou, não só para aquelas entidades que estão obrigadas a ter auditoria, mas mesmo para aquelas entidades não obrigadas a ter auditoria. O parecer de auditoria hoje, ele é um instrumento de captação de empréstimo. Quando você senta na mesa com o banco e mostra que seus demonstrativos contábeis são auditados, você tem uma facilidade maior nessa captação de empréstimo, porque parte do pressuposto é que aqueles números já foi conferido por um ente externo. Então, ele está validando aqueles números ali. Reflexo da crise nos números contábeis e procedimentos a serem realizados. Então, os próprios procedimentos de auditoria, eles requerem alguns ajustes contábeis e ajustes de processos internos. Então, isso facilita, ajuda bem a entidade também nesses mecanismos. A apresentação de alternativas adicionais em momentos de crise de acordo com a atividade, exigências das instituições financeiras por documentação visando garantia da operação. Então, a mesma coisa, se é auditado, se eu estou fazendo uma captação de empréstimo, estou dando de garantia meu contas a receber de alunos, meu conta de a receber com os convênios no hospital, isso já foi avaliado por alguém. Então, eu tenho mais segurança que essa operação realmente pode servir como uma garantia para o banco. Possibilidade de redução dos juros, isso acontece também. Se você tem um balanço auditado, seus juros, hoje a mesa, pessoal que trabalha com análise de crédito nos bancos, eles estão bem preparados com isso. Conhecem mais a fundo a contabilidade, conhecem os aspectos de auditoria. Então, quando você chega com um balanço efetivamente auditado, o risco do banco diminui e, com isso, você consegue um juros menor. Entendimento de que o parecer de auditoria gera segurança razoável e a importância da geração de informações mais completas e explicativas para credibilidade junto a terceiros. Então, qualquer um que analisar aqueles números podem ter mais segurança porque parte dessa auditoria. Falando aqui especificamente, gente, aí é bem resumido, né, porque a gente não tem tanto tempo, mas uma avaliação de controles internos. E aí, tanto focado na execução dos controles pela entidade, como na nossa avaliação dos controles como auditor, aí a gente tem um desafio. Como é que a gente lida com isso à distância, por exemplo? Na auditoria, a gente traz aqui um resumo das etapas. A gente consegue fazer auditoria à distância, porque a gente hoje transmite arquivos eletrônicos, a gente faz os testes no nosso computador, troca e-mails, mas e os controles internos, que a gente precisa conhecer a estrutura do setor, conhecer, fazer entrevistas com as pessoas? É possível, mas é um desafio que a gente pode ter que encarar aí daqui para frente. Fazer essa avaliação, normalmente a gente faz no presencial, mas a gente pode ter que fazer esses entendimentos à distância. Os dados já são mais tranquilos, porque já são arquivos, tudo eletrônico, eu não tenho tanto contato de entrevista com os responsáveis. Aqui a gente trouxe alguns problemas, alguns questionamentos, que é para mitigar nos senhores a ideia de que se a minha entidade está preparada para enfrentar essa pandemia, como estão os internos, tanto no cenário normal, como agora, que é muito mais desafiador, né? Então,
como são mapeados os meus riscos nos meus processos. Eu tenho esse mapeamento, eu sei cada processo meu, principalmente os mais relevantes, contas a receber, contas a pagar, eu sei quais são os riscos que estão envolvidos, e aí no próximo eu vou falar de especificar nesses riscos. Como a entidade tem conhecimento sobre um adequado sistema de controles internos, eu faço essa avaliação, eu faço testes internamente, porque a gente, como auditor, a gente faz testes e a gente emite um relatório de controles internos, que é para mitigar na administração algumas dúvidas se aquele controle está efetivo. Então, internamente, eu estou acompanhando isso, como que a gente está monitorando esses controles e se eles estão continuando operando nesse momento de pandemia, por exemplo. Aqui envolve muita tecnologia. Eu tenho um departamento de contas a pagar. Meu contas a pagar está trabalhando de casa. Como eu sei que ele está realmente fazendo as cotações, fazendo as contas de forma adequada, imputando os boletos no sistema, quem que está aprovando, e aí no contas a receber, eu não estou fazendo atendimento presencial, aí eu estou recebendo, estou fazendo a conciliação desse a receber. Quem tem responsabilidade por monitorar todo esse processo? Uma pessoa, cada setor tem o seu responsável que está monitorando isso. Quem que vai monitorar e depois quem que vai corrigir as deficiências? Então, são aí questionamentos que cada um precisa ter para ver se a sua entidade está cumprindo com aqueles requisitos básicos de controle para mitigar os riscos. Qual que é a importância disso? Aí que a gente já vai entrar em alguns detalhes, alguns exemplos breves. Prevenção e detecção de deficiência. Se eu tenho deficiência, eu gero um risco de erro ou um risco de uma fraude. E essa fraude, ela me gera custo. Ela piora o meu resultado. Então, se eu conseguir eliminar esse erro, conseguir eliminar essa fraude, vamos supor, minha cobrança hoje, eu posso falar de aluno, posso falar de paciente, como que a minha cobrança está funcionando? Eu posso ter um risco muito grande aqui, a pessoa, em termos de pandemia, ela tem incerteza sobre as finanças dela. Tem um risco dessa pessoa desviar um recurso que seria da entidade para uma conta de terceiro. Aí que a gente tem que pensar, porque a gente já viu alguns casos em colégios, em hospitais, que isso acontece. E aí isso tudo vai gerar impacto nos saldos contábeis, no final das contas, porque a contabilidade é o final do processo, o controle interno, ele precisa mitigar os erros para que na contabilidade a gente não tenha números que gerem dúvidas, incertezas. E aí aqui alguns pontos aqui rapidamente, tem que ser avaliado o custo-benefício de cada controle, tudo isso a gente já lida com os nossos clientes, a gente sugere uma recomendação de melhoria, mas se essa melhoria for custar muito mais do que o benefício que vai me gerar, talvez eu não precise implantar. Segregação de funções é uma das principais características do controle interno. Eu não posso ter uma mesma pessoa executando todo o processo, ou grande parte do processo. Aqui o auxílio da tecnologia agora está fundamental. Já está fundamental porque vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que já é um assunto que tem sido muito difundido no mercado. E agora, nesse momento de pandemia, mais ainda, porque com o teletrabalho, com todas essas mudanças que a gente teve, a tecnologia está sendo fundamental. E aí, necessidade de capacitação aos envolvidos. Se o profissional está trabalhando à distância, ele precisa ter a capacitação, porque ele não vai ter ninguém ali do lado dele o tempo todo para ir monitorando, para ir ajudando. Então, talvez isso tenha que ser emergencial, talvez isso já foi feito anteriormente, a entidade já está mais preparada. E o impacto final de tudo isso vai ser na decisão da administração, porque no final das contas, os números vão vir para a auditoria, vão vir para a administração, a gente vai ter que definir quais foram os impactos e quais são as decisões que vão ser tomadas. Bem, as conclusões aí, só resumindo, eu já vou para o final aqui, porque o nosso tempo realmente está estourando já para passar para as perguntas. Em resumo, pessoal, precisamos de ter nesse momento uma comunicação muito eficiente, uma comunicação eficiente entre a entidade, entre a administração e seus colaboradores, entre a administração e seus fornecedores, entre a administração e seus clientes,
Então, essa comunicação tem que ser muito eficiente, porque senão vai incorrer num risco judicial muito grande. Então, comunicar de forma errada para um empregado, comunicar de forma errada com o fornecedor, o que você está fazendo. E aí a gente já entra nesse final. Registrar formalmente tudo. Então, se você renegociou com o seu fornecedor, não fica só de boca, não. Eu telefonei para ele, ele falou que está ok, eu posso pagar ele daqui 5 meses. Não está ok, não. Se você não formalizar, não deixar tudo escrito, negociei com o meu funcionário e ele já saiu de férias antecipado, já paguei para ele, não tem nada assinado, isso pode dar um problema lá na frente. Então, esses dois, comunicação eficiente e registrar formalmente, fundamental. E, por fim, a transparência que a gente está falando desde o início. Vamos tentar ser o máximo transparente com todos esses entes. Se eu tenho que falar quais medidas eu estou tomando, eu estou fazendo uma medida e já comunicando para todo mundo. Essas são as minhas medidas. Eu estou indo por esse lado. As atividades que eu estou exercendo são essas, para ser o mais transparente possível nessa relação. Então, é isso. Nossa apresentação. Desculpa ter estourado um pouco o tempo aí, acho que o assunto é bem abrangente mesmo, mas estamos aí abertos às perguntas do senhor e das senhoras. Rodrigo e Messias, muito obrigado pela explanação de vocês dois. Realmente o conteúdo é vasto, né, com um certo grau de complexidade, porque às vezes é bem técnico, mas eu acredito que seja possível realmente a gente ter uma ideia de todas as obrigações envolvidas aí. Eu queria, antes da gente passar as perguntas aqui, só relembrar que nessa semana a gente está um pouco mais voltado, com exceção do dia de ontem, o Sebastião continuou trabalhando as questões psicológicas ligadas à pandemia, mas hoje a gente está tratando de auditoria. Amanhã, o Namilton, um dos nossos consultores master, ele vai tratar das linhas de crédito emergenciais. O Rodrigo e o Messias citaram um pouco essas linhas que o governo está concedendo, está facilitando um certo acesso. O Namilton vai tratar disso amanhã, vai detalhar um pouco mais essas questões de linha de crédito, quem precisa tomar dinheiro no mercado, como que seria a característica deste recurso. Então, o Namilton vai discutir isso amanhã. No dia 16, na quinta-feira, o professor Adilson, juntamente com o professor e contador José Mário, vão tratar aí dos desafios da contabilidade. Hoje a gente tratou da auditoria, e eles vão ser mais específicos em relação ao cotidiano da contabilidade, né? O que mais a gente poderia discutir. E alguns aspectos também trabalhistas em relação à suspensão de contrato, redução. Isso também vai ser tratado pelo José Mário, que além de contador é advogado, ele vai tratar da MP 936. E na sexta-feira, a gente vai encerrar a semana tratando das questões ligadas ao que eles mencionaram aí também de revisão do planejamento orçamentário e também a planilha de custos, né? Como que seria essa planilha de custos, essa recomposição da planilha de custos de mensalidade escolar, das instituições de ensino superior, como que fica essa questão da planilha de custos. Então, a gente vai tratar disso também. Bom, vamos passar aqui algumas perguntas, a gente tem diversas aqui, Rodrigo e Messias. A primeira se eu já tenho o parecer de auditoria de 2019 e não foi citado nada sobre a pandemia, eu devo pedir que o auditor refaça o parecer como evento subsequente, como vocês citaram aí? Não, acreditamos que não, Márcio. A resolução, ela saiu, eu não sei a data correta aqui, mas foi no final de março que a resolução saiu, então era a partir daquele momento para frente. Assim que surgiu a exigência, então a partir daquela data para frente, quem ainda não tinha emitido, isso aconteceu com nós também, nós emitimos, não sabia de todo esse efeito, então dali para frente, aí tornou-se obrigatório. Então, daquela data para frente, tornou-se obrigatório. Então pegou todo mundo de surpresa, né, Rodrigo? Então, parecer emitido em janeiro, parecer emitido em fevereiro, não precisa ser refeito se não citou nada da Covid. Não precisa ser refeito. Uma outra pergunta, estou estimando uma perda muito grande de mensalidades da universidade e alguns processos judiciais por conta de leis estaduais que visam reduzir a mensalidade. Apesar da inconstitucionalidade provável dessas leis, eu devo evidenciar isso na contabilidade?
perda de inadimplência e ainda essa insegurança provocada por leis estaduais que estão tentando reduzir a mensalidade. Isso deve ser evidenciado na contabilidade? Exatamente. A perda por inadimplência é essa estimativa contábil que o Messias colocou. Então, eu tenho contas a receber, eu tenho dúvida da realização daquele ativo. Então, eu tenho que saber qual é o percentual, ou qual o momento, qual o histórico que eu tive de perda mediante aquele contas a receber, que eu tenho que fazer essa provisão de estimativa desses devedores duvidosos. Agora, quanto a uma possível ação, assim eu entendi, Márcio, aí você me corrige conforme for a pergunta, se eu tenho uma ação judicial, que eu estou entrando contra o Estado, não reconhecendo que ele deva me penalizar por algum momento, me obrigar a dar aquele desconto X%, isso efetivamente pode ser externado numa nota explicativa, mas não contabilizado. Se eu entender, mesmo eu entendendo que eu tenho direito a receber alguma coisa do Estado, porque aquela lei é inconstitucional, quando se trata de um ativo duvidoso, eu não posso registrá-lo. Então, isso não tem jeito de eu registrar esse número contábil na contabilidade, mas na nota explicativa, lá do que a gente recebeu, eu posso citar esse evento. Lembrando, gente, que para ativos, tanto para ativos como passivos, mas a gente tem que ser o mais prudente possível. E aí o ativo, eu tenho que demonstrar ele ao menor valor de realização. E o passivo, eu já tenho que avaliar pelo maior valor de realização. Então, se eu tenho uma probabilidade alta de ter uma perda, eu preciso registrar. E ao mesmo jeito, eu tenho que avaliar o que eu vou receber. Se eu tenho uma probabilidade alta de não receber, eu tenho que registrar, considerando que a norma hoje ela tem ficado cada dia mais rígida, antes de pandemia, antes de tudo, exigindo que a gente registre perdas estimadas de uma forma muito mais completa. Não simplesmente norma fiscal, 180 dias, preciso fazer uma análise da minha carteira e avaliar efetivamente. A minha mensalidade era R$1.000, aí agora eu vou ter que reduzir a mensalidade para 700. Na minha contabilidade eu já tenho que fazer uma provisão de 300, efetivamente, durante todo o período, porque isso aí eu não vou receber, isso não é uma receita minha, isso vai virar uma despesa. Perfeito. Uma outra aqui ligada à área de saúde, de um hospital, alguns medicamentos cirúrgicos estão em estoque, e não porque não foram utilizados, porque todo o hospital está dedicado a atender a Covid-19. Estes equipamentos tiveram uma valorização porque são valorados por dólar, por moeda estrangeira. Eu devo fazer os ajustes nesse valor de estoque? Deve fazer. São duas coisas, vamos lá, duas coisas distintas. Se eu tenho um estoque que eu paguei R$100 e ele teve uma valorização para 150 no mercado interno, você não pode fazer essa valorização. Isso é o efeito de reavaliação que está proibido no Brasil desde a 11.638. Essa reavaliação você está proibido, mesmo que ele esteja valorizado. Agora, se eu tenho uma avaliação vinculada a dólar, essa valorização da moeda, porque você comprou por X, mas agora ela está valorizada, e isso você impacta como uma receita financeira sua. Você teve um ganho, não um ganho do produto em estoque, você teve um ganho na valorização da moeda. E isso deve ser reconhecido. Ok. Eu consigo fazer a auditoria da minha entidade ou parte dela à distância? Isso foi um dos levantamentos que o Messias colocou aqui. Nós temos etapas de auditoria. Duas etapas, que era muito importante a visita presencial da auditoria, a etapa de planejamento, porque eu estou conversando com a administração, eu estou conhecendo o negócio, então eu quero estar mais próximo para conhecer o meu risco inerente em relação a esse processo. E as atividades de controles internos, no qual eu vou entrevistar os profissionais da área do contas recebidas, de contas a pagar, do RH. Então, eu estou ali tete a tete com ele, fazendo essas análises. Mas, em virtude, Márcio, dessa pandemia, e nós da Exactus já estamos trazendo isso
para o nosso nicho, de também visitas à distância em relação a esses processos. Ficou necessário e vem dando certo. Então, se eu vou fazer uma entrevista com um profissional, eu sento na frente dele, por um Zoom, uma videoconferência, e começo a conversar o que é o dia a dia dele. Aí eu vou entendendo as atividades dele do dia a dia e a gente vai intercalando. Porventura, muito disso a gente pode levantar a distância e uma visita simples, de 2 dias, 3 dias, vai a equipe a campo para validar tudo aquilo. Então, eu acho sim, eu acho que as firmas de auditoria vão mudar muitos processos de auditoria agora também. Não só as firmas de auditoria, eu acho que todo um cenário de mercado vai começar a utilizar mais essas tecnologias para os trabalhos ali diários. Entendi. Entra naquilo que você mencionou, né, Rodrigo, em relação à economia do tempo, né? A gente aproveitar o tempo agora para realizar algumas atividades que são possíveis, porque certamente no último semestre do ano vai ser uma correria, né? Vai estar também na auditoria, vai ser uma correria para fechamento, para apuração, para visita, né? Acho que vai nessa linha, não é isso? Exatamente, isso aí. É uma forma da gente antecipar e antecipar. Mais algumas perguntas aqui. A professora Eliana, do Colégio Santa Terezinha, ela menciona a questão das leis estaduais que você disse, mas ela entende também, né, que pergunta, mas isso não é considerado inconstitucional? Acho que a resposta é essa que você deu, né? Diante das dificuldades, dos desafios, talvez isso tenha que ser evidenciado como notas explicativas, não é isso? Na contabilidade, por conta dessa insegurança jurídica, né? Exatamente. A gente também defende, viu, professora, que isso é inconstitucional, mas a gente sabe também como que, às vezes, a justiça ela tem entendimentos diversos, então a gente tem que ter paciência disso aí, mas a gente acredita também que, em última instância, vai ser favorável às instituições. Uma outra pergunta aqui da professora Eliana está ligada à questão de ajuda do governo para a folha de pagamento. Isso vai ser abordado pelo Hamilton amanhã, quando ele abordar a questão das linhas de crédito. Então, ele vai trazer essas linhas que são passíveis para as próprias instituições sem fins lucrativos, certificadas ou não, poderem utilizar. Então, ele vai abordar esse assunto amanhã, mas o que o Rodrigo e o Messias já colocaram, que tudo que for utilizado tem que estar devidamente registrado. Uma última pergunta aqui, Rodrigo, acho que dá tempo, só para a gente poder concluir, uma pergunta do Marcos Freitas. Ele coloca o seguinte: você poderia falar um pouco mais desse comitê, esse comitê de crise, né, que deve ser formado? Qual seria o papel dele? Que você mencionou isso quando tratou lá dos eventos subsequentes. Você mencionou, né, de ter um comitê, de se trabalhar nesse comitê. O que você poderia dizer aí em relação a esse comitê? Como que ele pode prestar contas? Quem que você sugere que deveria compor esse comitê? E com isso, com a última pergunta que eu passo para vocês, existem outras aqui que foram enviadas no privado, mas eu vou, pelo tempo, não vai dar. Eu queria só agradecer e passar para vocês vocês responderem, e já agradeço a todos os participantes. Vou passar a palavra para o Rodrigo e para o Messias para que eles possam responder a última pergunta e também se despedir. Um abraço, muito obrigado a todos. O Rodrigo conclui aí com a resposta. Ok. Bem, o comitê, Márcio, o que a gente tem presenciado porque são várias frentes de trabalho. Eu tenho um comitê que vai... eu tenho um profissional mais técnico que vai olhar para o lado financeiro daquele orçamento, quais são os impactos. Eu tenho um profissional que vai olhar para um lado tecnológico. Eu tenho um assessor jurídico que vai olhar para toda essa legislação trabalhista, toda essa legislação que todo momento sai alguma coisa nova. Então, são assessores, mas o que a gente tem presenciado? Porventura, a gente monta, constituído um comitê interno entre a administração e os principais profissionais ali da contabilidade, do financeiro, com um auxílio de um assessor externo. E aí esse assessor externo já tem uma equipe preparada, com jurídico, que dá uma diretriz daquilo que tem que ser feito. Então, olha,
se eu tenho um orçamento e eu estou vendo que não comporta mais, infelizmente, né, pessoal, é o que pode acontecer com muitos dos casos, não comporta mais aquela quantidade de funcionários que eu tenho, então eu não vou conseguir arcar mais com essa folha, nós temos que demitir. Mas nós vamos demitir quem? Então, nós vamos demitir como? Aí eu tenho um assessor jurídico que vai falar assim, olha, você pode fazer dessa forma que você tem, ou você tem um ganho, ou você não vai pagar tanto por isso, desse outro formato. Aí entra a administração, quem que a gente pode, quais são as responsabilidades de cada um aqui no setor? Eu posso ficar livre dessa pessoa ou não? Essa pessoa é essencial na minha atividade, essa aqui eu não posso. Então, são várias frentes de trabalho, da captação de recursos, quem pode ajudar a captar. Então, porventura, a gente, pelo menos de duas entidades que nós percebemos que foi criado esse comitê, foi criado o comitê interno com as pessoas chaves da administração ali, mas com o assessoramento de um ente terceiro. E aí ele vem dando uma orientação mais geral sobre esses aspectos. Ok? Então, pessoal, agradeço também. Obrigado pela oportunidade, Márcio. Estamos aí, eu e Messias, à disposição de vocês. Nosso contato está aí junto ao Axis aí. E agradecemos a todos vocês que tenham um ótimo dia aí, final de tarde. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição, e-mail, telefone. Se precisar, vamos conversando nesse momento. A gente voltar ao normal. Vencer isso. Obrigado a todos. Bom dia. Um abraço.